Todos os dias, cerca de 2.400 milhões de xícaras de café são consumidas em todo o mundo para atender a essa grande demanda. Milhões de pessoas colhem toneladas de grãos de café, mas como são produzidas 175 mil latas de café por dia? Visitamos a fábrica da Nescafé para descobrir como é feita uma das bebidas mais populares do mundo. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. Acredita-se que tenha sido descoberto por um pastor que notou que suas cabras ficavam mais ativas depois de comer certos grãos. O café é cultivado há mais de 1000 anos e atualmente é produzido em mais de 60 países. Sua história remonta a mais de 1000 anos atrás. No início do século XX, o químico suíço Max Morgan começou a trabalhar em uma forma de produzir café solúvel. Em 1930, a Nestlé adquiriu os direitos da patente de Morgan e começou a produzir e comercializar o café solúvel sob a marca Nescafé. A empresa investiu muito em publicidade e promoção, e em pouco tempo, Nescafé se tornou uma marca líder no mercado de café. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé se tornou um alimento básico para as tropas americanas e as forças aliadas, pois era fácil de transportar e preparar no campo de batalha. Depois da guerra, Nescafé foi introduzido em todo o mundo. Nescafé tornou-se um produto popular em todo o mundo e continuou inovando na produção e embalagem do café solúvel. O sabor do café depende da região em que é cultivado e do sistema que os produtores usam para torrar e misturar os grãos. O Brasil é o país que mais produz café no mundo, segundo as estatísticas, cerca de 35% do café vem daqui. Ele nasce na forma de flores e 9 meses depois, os brotos se tornam como bagas do tamanho de uvas. A colheita do café é feita uma vez que ele esteja maduro e pode ser identificado pelo fruto ter uma cor vermelha intensa. Desde a floração do café até que ele possa ser colhido, geralmente passam entre 6 e 9 meses. Em 6 meses, os brotos crescem e amadurecem nas vagens vermelhas que contêm os grãos de café. Os trabalhadores colhem as vagens vermelhas e deixam as verdes para que amadureçam. Eles voltam para colher as vagens da mesma planta à medida que elas vão amadurecendo. Os trabalhadores tentam garantir que não haja mais de 2 bagas verdes para cada 100 folhas colhidas. Eles esvaziam as vagens em sacos e carregam em caminhões. Cada saco contém cerca de 2 kg de grãos de café, o suficiente para preparar cerca de 200 xícaras. Colher à mão é um trabalho exaustivo, então algumas plantações de café recorreram a uma colheitadeira de 5 metros de altura, que realiza o trabalho de uma centena de pessoas, enquanto avança por uma fileira de árvores. A máquina faz vibrar algumas varas em seu interior que fazem as vagens caírem das ramas. Quanto mais fresca a vagem, melhor será o seu sabor. As bagas colhidas pela manhã são armazenadas em um moinho úmido, prontas para o processamento da tarde. No moinho úmido, canais de água lavam as bagas e as deixam cair em um parafuso sem fim, que as carrega para uma despulpadora para separar a pele exterior e o fruto. Um tambor giratório pressiona as bagas contra a parede da despulpadora e as aperta para que os grãos saiam. Desde a despulpadora, os grãos viajam por água até 2 enormes cilindros giratórios. Lá eles são peneirados para separá-los das bagas verdes e duras que passaram pela despulpadora. Em seguida, os grãos são lavados em mais água para extrair uma substância espessa e açucarada. Seguidamente, os trabalhadores os colocam para secar ao estilo tradicional em um pátio de cimento, por 4 dias removendo os grãos com um ancinho para que sequem ao sol. Uma vez secos, os grãos passam por um polidor, onde pedras enormes separam a casca do grão. Os grãos secos já não têm casca e passam para uma mesa oscilante que os separa por peso em 3 categorias. Os grãos de cada categoria são colocados em sacos cujo conteúdo exato deve ser de 69 quilos, antes do envio às fábricas processadoras de café. Os sacos são costurados e empilhados para envio. Mas como os grãos de café se transformam em uma xícara de café de qualidade? Todos os anos, 35 milhões de toneladas de frutas recém-colhidas chegam a plantas como esta, uma das maiores fábricas de café solúvel do mundo. Esta é a fábrica da Nestlé, onde 890 pessoas trabalham para fazer café solúvel. Todos os dias, são produzidos 175 mil frascos de café. Tudo começa com uma entrega de grãos de café. 170 toneladas de grãos chegam da América do Sul a esta fábrica de café instantâneo. Todos os dias até 560 toneladas são armazenadas neste enorme silo. Todos os dias, 1.200 sacos de matéria-prima são trazidos para esta planta. O primeiro passo é a amostragem, que consiste em perfurar cada saco e obter uma amostra do café.
Na fábrica da Nescafé são usados dois tipos de café, a variedade arábica e a espécie robusta. A arábica produz um café fino e aromático, enquanto a robusta é caracterizada por um corpo elevado e um sabor forte. Uma vez aprovado o lote, ele é enviado para a linha de produção. O café passa por uma peneira que retém os resíduos maiores que possam vir na bolsa. Por um sistema de tubulação, os grãos chegam à área de limpeza, onde passam por uma máquina com diferentes peneiras que removem as impurezas e fazem a seleção final. Depois de limpos, os grãos são enviados para um silo identificado por sua variedade e tipo, já destinado especificamente para o processo de elaboração do café solúvel. Em seguida, os grãos passam para a fase de torrefação, onde são introduzidos em uma torradeira. A importância de torrar o café é desenvolver o aroma, a cor e o sabor. Os grãos de café são torrados a 210 graus Celsius. Ao aquecer os grãos a 210 graus durante 12 minutos, os amidos que eles contêm se convertem em açúcares e o aromático cafón que dá sabor ao café é liberado. O processo de torrefação também começa a queimar a cafeína. Quanto mais tempo de torrefação, mais cafeína é perdida. Os grãos são constantemente mexidos para que sejam torrados uniformemente sem queimar. Os grãos tostados e moídos são transportados para esta área da planta. Dentro desses tanques que operam como grandes cafeteiras, o café é misturado com água quente em um processo conhecido como extração. Ao entrar em contato com a água quente, os sabores, aromas e propriedades do café são obtidos. O café é aquecido até que se condense em um extrato que é espalhado por uma esteira transportadora que o levará para a próxima estação, a sala de congelamento. A cada hora, 30.000 litros de café percorrem os tubos calentando o interior da torre. A 70 graus Celsius, a água evapora e é retirada por sifão. Para retirar a água pode-se usar o método de liofilização. A infusão de café é congelada a aproximadamente menos 50 graus Celsius, provocando a formação de uma fina camada que pode ser quebrada em pedaços e submetida ao vácuo. Este processo protege o sabor do café. Os trabalhadores precisam se vestir com roupas térmicas para se proteger das temperaturas árticas de menos 50 graus Celsius. À medida que o café líquido avança pela esteira transportadora, recebe um jato de ar frio e leva apenas 2 minutos para solidificar, tornando-se uma lâmina sólida de café congelado com 8 milímetros de espessura. Em seguida, passa por um triturador que o transforma em grânulos gelados de 2 a 3 milímetros de tamanho. Os grânulos saem do congelador em bandejas pouco profundas contendo 15 quilos, o suficiente para 75 frascos. São direcionadas para uma comporta e introduzidas em uma gigantesca câmara de vácuo onde todo o ar é retirado. Em seguida chegam à câmara de secagem, onde o secador é aquecido, fundindo o gelo dos grânulos. No vácuo, o gelo se transforma imediatamente em gás, sem passar pela fase líquida, num processo chamado sublimação. Uma vez que a água é removida, o pó de café chega à máquina de enchimento. Centenas de frascos de vidro são introduzidos em uma esteira transportadora, e os frascos são preenchidos em menos de 1 segundo. Essa máquina enche 280 frascos por minuto. E levará mais de 11 horas para encher o lote de hoje de 175 frascos. O café é envasado a vácuo para conservar as condições de qualidade intactas por 24 meses. As etiquetas são colocadas nos frascos e são envolvidos em grupos de 6 para serem enviados da fábrica às prateleiras dos supermercados.